Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco mais a respeito de colagem digital e eu vou focar numa parte da colagem que na verdade é a parte principal, que é o recorte. A gente pode trabalhar bem as cores, trazer elementos bonitos, mas o recorte ele é muito importante na colagem, né? A maneira como a gente utiliza a ferramenta dentro do Photoshop para poder fazer o recorte de cada uma das imagens. E aí fazer com que essas imagens se harmonizem dentro da composição para que fique uma boa colagem. Então eu vou focar nisso. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o formato de imagem. A gente tem um recurso que é muito bom, que é o formato PNG. Para quem não conhece, esse formato de imagem, ele pode ser salvo para imagens que foram recortadas e que estão sem fundo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei no Google águia PNG. E aí a gente tem várias águias e várias delas estão no formato PNG, que foram imagens com fundo recortado e salvas nesse formato para que o fundo continue recortado. Quando você salva uma imagem em JPEG, automaticamente a ferramenta que você está usando coloca um fundo branco na imagem, ela não deixa a imagem sem fundo. Então, esse é um recurso muito legal que a gente tem, é de procurar imagens diretamente no formato PNG. Então aqui a gente tem várias águias, né? Para minha colagem, para essa colagem aqui, que é a colagem do segundo single da minha banda, que se chama Livre. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E também vou deixar o link para a página da minha banda, para vocês ouvirem no Spotify, quem tiver curiosidade aí. Então essa é a colagem do nosso segundo single e eu utilizei aqui algumas imagens, alguns elementos. Para poder fazer essa colagem, a maior parte das imagens eu peguei na internet, são imagens free, e eu peguei como PNG, então eu não precisei recortar. Então eu vou mostrar para vocês as imagens que eu não precisei recortar, que foram o peixe, né, essa tilápia, a águia, ela já veio recortada, né, ela já estava em PNG, e a rosa, por último, que também já estava recortada. E eu mudei a cor dela no Photoshop, mas eu encontrei ela completamente recortada. A única imagem dentro dessa composição que não estava recortada foram as montanhas, mas eu recortei as montanhas, fiz os recortes da montanha e coloquei aqui na composição. E aqui a parte do lago também foi recortado. Então eu vou focar para vocês nesse vídeo as ferramentas de recorte que a gente tem no Photoshop. Eu não vou falar profundamente a respeito de todas, mas vou mostrar as mais básicas que a gente tem e que dá para você fazer uma colagem tranquilamente, mesmo se você não souber muito de Photoshop, tá? Então vamos lá, para as montanhas. Aqui do lado, eu tô usando uma versão gratuita do Photoshop, que é o Photoshop CS2, é uma versão bem antiga, que você pode encontrar gratuitamente na internet para baixar, é free e não é pirata, não é pirateado. Então procura aí no Google, Adobe Photoshop CS2, versão gratuita. Então aqui a gente tem dentro do painel essa ferramenta de borracha, que é a que eu mais utilizo para poder fazer recortes. A gente também pode usar essa daqui, essa ferramenta que é como se fosse um marker, é uma ferramenta que você faz o recorte de acordo com essas opções que você escolhe. Tem o recorte retangular, o elíptico e tem esses outros tipos de recorte, mas eu não vou falar deles. Eu vou falar sobre as ferramentas de borracha. Então aqui na borracha a gente tem a Eraser Tool, que a minha versão está em inglês, mas você vai ter ali a primeira opção, que é a ferramenta borracha. A gente tem essa segunda opção, que é o Background Eraser Tool, que é a ferramenta de borracha de plano de fundo. E, por último, a Magic Eraser Tool, que é a ferramenta de borracha mágica. Qual é a diferença entre essas três ferramentas? A primeira, ela é uma borracha normal, então aqui essa primeira opção é o tamanho da borracha, então
se ela vai ser maior ou menor. E aqui é a intensidade da borracha, então se você quer que ela apague numa intensidade menor ou se numa intensidade maior, bem mais marcada. A Background Eraser Tool, ela vai recortar o fundo. Então, por exemplo, se você tem uma imagem que tem um fundo muito diferente da imagem que você quer, essa ferramenta é muito boa. Ou então, se o fundo da imagem que você quer recortar, ele é bem chapado, porque você vai ajustar essas opções dentro da ferramenta. Então, aqui é o diâmetro, a dureza, dos nuances, né, que eu expliquei também sobre a borracha anterior, e tem também o espaçamento. Então, você pode tirar só o fundo. Só que o problema dessa ferramenta é que se o fundo não está muito marcado, se o fundo tem nuances, você vai perder também a imagem. Então, nesse caso aqui da montanha, essa opção da ferramenta não é muito interessante. Então, aqui a gente tem a terceira opção, que é a Magic Eraser Tool. Ela também é muito boa para fundos mais chapados, porque ela vai tirar o fundo completamente. Então você não vai precisar ajustar nada, você só clica e ela tira. Nesse caso, o fundo não tá tão chapado, mas ela conseguiu reconhecer muito bem o fundo e conseguiu recortar de uma forma legal o fundo e fazer a divisão entre o fundo e a imagem, tá? Nesse caso, até seria uma boa opção usar essa Magic Eraser Tool. Ó, você vê que ela recortou bem. Vamos aproximar um pouco mais a imagem para ver se ela tirou algum pedaço da imagem ou não. Mas sobraram aqui algumas partes. Uma outra dica bem legal para você fazer um recorte bem feito é você colocar um fundo. Você pode duplicar aqui a camada, clica com o direito, coloca em Duplicate Layer, você duplica a camada e aí você joga em cima dessa camada que tá por trás uma cor chapada, né? Então aqui no caso eu vou jogar esse cinza para eu conseguir ver melhor onde que tá o meu recorte. Ou então você pode jogar um vermelho aqui, porque é bem diferente da cor que era o fundo dessa imagem. Então eu joguei aqui o vermelho. Então eu pintei a camada de trás de uma outra cor, só para fazer uma diferenciação bem legal aqui e eu saber se o meu fundo tá realmente recortado ou não. Ó, aqui usando essa cor chapada, a gente já consegue ver que tem alguns erros, que a Magic Eraser Tool, ela deixa alguns defeitinhos, que a gente pode consertar com a primeira parte dessa ferramenta, que é a Eraser Tool, que eu gosto bastante. Na verdade, eu gosto de fazer isso. Eu vou diminuir aqui o tamanho, mas vou deixar a dureza da ferramenta dessa forma. Então, vamos lá. Bom, e é isso. Vocês podem ver que a minha montanha tá recortada. Eu vou desativar essa camada daqui de baixo, que é a camada de recorte. Então, eu poderia já colocar ela dentro do meu outro arquivo e fazer os ajustes.
e fazer ajuste de tamanho dentro da imagem para poder fazer a minha colagem, tá? Então, se precisar apagar mais uma parte da imagem, é só apagar e também movimentar, colocar as camadas uma embaixo da outra. Então, por exemplo, eu quero que essa montanha fique para trás, então eu coloco ela bem para baixo. Abaixo da águia, por exemplo, ou abaixo das rosas. Então, aí é só uma questão de trabalhar e de colocar as imagens dentro da ordem que você deseja que elas apareçam, ok? É isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, também se inscreve aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos e até lá!